Oi, 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 boa noite. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã, e com toda a vossa família. Conforme vos prometi, aqui estou mais uma vez para ministrar a aula referente aos livros poéticos. Essa aula foi ministrada lá no Teatro ECOA, no Instituto ECOA, né? Onde nós estamos acostumados a nos reunir para nossas aulas presenciais. E alguns irmãos não puderam vir e outros fazem online. Mas aqui está esse momento para nós ministrarmos a nossa aula através de vídeo, a aula referente aos livros poéticos. Antes de ontem, eu gravei uma aula chamada Os Livros Históricos. Fiz um balanço, expus rapidamente, né, sucintamente sobre os livros históricos, e hoje chegou a vez dos livros poéticos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vendo que a Bíblia, ela é um livro, né? Ela é um livro diferente, ela não é um livro qualquer, né? Ela contém estilos literários, né? Ela foi 100% redigida pelos homens, mas 100% inspirada por Deus, né? E toda a escritura, ela existe, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, ela existe para apontar a revelação maior, né? O centro das escrituras, que é Jesus Cristo, né? Nós sabemos disso. E Jesus Cristo como sendo o centro das escrituras, no que tange a promessa do cumprimento do plano salvífico, né? Das promessas messiânicas, tudo aponta para Jesus. A revelação, o ápice da revelação do plano de Deus, do amor de Deus para os homens é Jesus Cristo. Né? E todos os livros da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o último livro do Novo Testamento, né, da Bíblia toda, eles apontam para Jesus. Um dos requisitos para saber se um livro é canônico ou não, isto é, se ele é inspirado por Deus ou não, se ele aponta para a revelação principal, que é Jesus, direto ou indiretamente, ou se ele vai de acordo com os ensinamentos, né, contidos nas Sagradas Escrituras, que o próprio Jesus Cristo defendeu na sua vida pública ao ministrar o Evangelho do Reino de Deus. Né? Mas aqui estamos, vamos mergulhar nos livros poéticos. Estou um pouco aqui afônico, né? Tá essa onda de gripe aí, né? Mas vai dar certo. Vamos nós. Meus irmãos e minhas irmãs, primeiro livro que nós vamos discutir aqui, termo de livro poético. Aliás, por que livro poético? Né? Conhecido também por livros sapienciais. Livros poéticos, porque esses livros, que é justamente o livro de Jó, Provérbios, Eclesiastes, Salmos e Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, e ainda Lamentações, eles são, a maneira como eles foram montados, como foram escritos, foram redigidos, foram em forma poética. Entendeu? Daí o nome de livros poéticos, porque traz a tonalidade de poesia, aquele romantismo, aquela riqueza literária, de dar o recado, de passar uma mensagem poeticamente. Né? E por que sapienciais? Porque o livro mostra muita destreza, muita habilidade dos escritores, né? Dos redatores, que ao escrever esse livro, deram aquele toque poético, deram aquele toque bem de sabedoria, principalmente as leis, os provérbios, os ditames, a sabedoria divina expressa de forma poética, principalmente no livro de provérbios. Né? A Igreja Católica vai apontar o livro de sabedoria como fazendo parte do cânon dos livros poéticos, mas só que nós sabemos que o livro da sabedoria, embora tenha muita coisa interessante, mas ele, de uma certa forma, está distante, não aponta para a pessoa de Jesus Cristo indiretamente. É um livro apócrifo. Mas vamos voltar aqui para o nosso assunto. O primeiro deles é o livro de Jó. O livro de Jó, que tem sido questionado muito, muito, muito pelas pessoas. O questionamento vem assim pelos críticos literários. Tem agora uma onda crítica, de críticos literários, críticos criticando os estilos literários da Bíblia, analisando
a revelação divina, não é? E muitos deles chegam com seus discursos acadêmicos, não é? Chegam a querer desmerecer a palavra de Deus. E, pasmem, tem uma turma aí dizendo que o livro de Jó é uma lenda. Assim como disseram que o livro de Sansão, que Sansão era uma figura lendária, também tem gente aí dizendo, tem teólogos, sábios, intérpretes, exegetas, hermeneutas, não é? Supostos donos da verdade, dizendo por aí que Jó é uma mentira, é uma ficção, é um estilo literário fictício, é lendário, é um mito. Tudo para eles é mito. Um tal de Rodolf Bultmann, um teólogo alemão, que enveredou por esse criticismo, né? Começou a querer fazer uma leitura crítica da Bíblia. Gente, leitura crítica da Bíblia, pelo amor de Deus, né? Quem é o homem para querer entrar no coração de Deus, criticar a mensagem do Senhor? Quem é o homem para se arrogar a si mesmo, né? Para se arrogar de intérprete, de sábio, de crítico das mensagens divinas? Né? Mas tem gente aí dizendo que Jó é uma figura lendária. Mas só que não. Não é assim. Nós sabemos pela nossa fé, pela revelação do Espírito Santo, que Jó sim foi uma pessoa que existiu. Que Jó sim passou por um momento de prova. Um homem provado por Deus, que teve a sua fé provada, aperfeiçoada por tudo aquilo que Deus permitiu que acontecesse na sua vida. Em Jó, nós temos duas realidades que todo ser humano, que todo cristão deveria estar atento a essas duas realidades. A realidade é a seguinte: existe um mundo sobrenatural, um mundo invisível, que nós não podemos ver a olho nu, mas ele existe. E o mundo natural, o mundo físico, que somos nós, a qual eu faço parte, não é? Enfim, duas realidades, uma sobrenatural e outra natural. E essas duas realidades, a fonte da existência dessas duas realidades, sobrenatural e natural, porque Deus criou o mundo, criou as coisas visíveis e invisíveis, as sobrenaturais e as naturais. Essas duas realidades nos demonstram, nos apontam, nos revelam que existe um Criador, que existe um Deus que está no controle da história do homem, e que apesar do homem, da humanidade, ter um inimigo que está ali constantemente tentando derrubá-lo, perseguindo, lançando maldições, lançando os ataques espirituais, setas, armadilhas, existe um Deus que tem o controle, que domina a história. Pois é, o cenário de Jó, da história de Jó, revela isso. O mundo sobrenatural, onde Deus é o centro, não só desse mundo natural, mas como também do mundo natural, é o centro de todo o universo, da eternidade, ele que é eterno, onipresente, onisciente e onipotente. Esse Deus tem o controle de tudo. E diante da corte celeste, diante de Deus, existe uma corte chamada corte celeste. Esse Deus é assistido pelos anjos. Esse Deus tem o serviço dos anjos. E certa vez, estava Deus reunido em assembleia com seus anjos e apresentou-se um deles que tinha uma posição boa diante de Deus, mas por ter se rebelado contra Deus, perdeu o seu posto. Mas como ele era arrogante, se apresentou diante de Deus. E Deus, que tudo vê, viu Jó, assim como viu Noé, assim como viu Moisés, assim como viu tantas outras pessoas, assim como ele me vê,
e te ver também. E Satanás viu também Jó. E Deus olhou para ele e disse: está vendo meu servo Jó? Está vendo como ele é fiel a mim? E Satanás lança o desafio e diz: olha, tira tudo dele. Eu quero ver até onde vai essa fidelidade dele, até onde vai essa santidade, até onde vai essa comunhão que ele tem contigo. Quero ver, tira aí. E Deus permitiu cada ataque do inimigo, cada situação desagradável que aconteceu com Jó. E Jó, em todas as situações desagradáveis, permitida por Deus, é claro, nada acontece sem a permissão divina. Nada, 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 nada. Até as coisas ruins, Deus permite que aconteça, porque Ele tem um propósito maior em cima disso. Mas aí é o seguinte, o que aconteceu? Jó manteve-se firme na sua fé, não amaldiçoou a Deus, não se levantou contra Deus, pelo contrário, Jó aceitou a aprovação com toda resignação. Claro que ele, como humano, ele sentiu o baque, mas a sua fé continuou inabalável. Qual é a mensagem através desse livro poético dado a nós através do comportamento, da postura de Jó diante de tudo aquilo que aconteceu? Acidente, morte na família, doença, lepra, condição financeira lá embaixo. Qual é a mensagem que Jó passa? Aquela postura que ele tem diante de Deus, de não perder a fé em Deus e não amaldiçoar a Deus. Qual é a mensagem que nós podemos tirar isso? Que nós devemos ter a mesma postura de Jó. É difícil? É. Como é difícil? Qualquer coisinha a gente reclama, qualquer coisinha a gente dá piti. Mas o fato é que Deus nos ensina através de Jó, da postura de Jó, da história de Jó, que a toda hora, a todo instante, nós estamos em duas realidades. Nós estamos no mundo natural e que um dia vamos morrer e iremos passar para o mundo sobrenatural. Mas até isso acontecer, a gente vai viver aqui na Terra. Somos peregrinos. E nessa vivência aqui na Terra, a gente vai passar por situações difíceis, clamorosas, vexatórias, aonde vai ser exigido a nossa fé, uma fé madura, maturidade, fidelidade a Deus. Assim como Jó teve, pela força de Deus, é claro, Deus nos diz: se mantenha firme na fé. Porque Satanás sempre está ali, procurando uma maneira de tirar o foco da gente, tentando nos empurrar para irmos contra Deus, para criticarmos a Deus, para usarmos os argumentos críticos acerca da revelação divina. Satanás não quer que nem eu nem você, ele não quer que a gente permaneça em comunhão com Deus. Fará tudo, assim como fez na vida de Jó, para destruir nossa vida. De outras formas, de outras maneiras. Mas o fato, seja a forma que for, o real da vida, a realidade da coisa é a seguinte: a mensagem é que Deus está conosco. Essa é a mensagem de Jó. Que apesar dos pesares, Deus permanece no negócio, está junto com a gente. E o mesmo Cristo, ele vai dizer a mesma coisa quando ele ressuscita: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Nós temos Deus ao nosso lado. Passaremos por provas? Sim. A toda hora, a todo instante estamos passando por prova. Mas também a toda hora, a todo instante, Deus está com a gente. Essa é a mensagem de Jó. Há outras mensagens, aquelas peculiares, as acadêmicas, as minuciosas, os detalhes, detalhistas, está aí na apostilha que você recebeu sobre os livros históricos, sobre os livros poéticos. Dê uma olhadinha lá. Dê uma olhadinha também naquele esquema que eu coloquei no grupo para você
para você, meu irmão e minha irmã. Ok? Aí temos provérbios. Provérbios traz ensinamentos éticos, divinos, a ética divina, sendo, provérbio de Salomão, né? Sendo proferida, sendo professada, sendo defendida, sendo ensinado para a gente. Provérbios, ensinamentos, não é? Verdades de vida, uma verdade moral, uma verdade ética, que a gente tem que se agarrar, porque vem de Deus. E os provérbios, esses ensinamentos, direto ou indiretamente, apontam para a sabedoria de Jesus. Apontam para Jesus. Provérbios, né? Provérbios de Salomão. Tem tanta coisa interessante que é defendida aqui em Provérbios, que está em comunhão com a Torá. Os livros que compõem o Pentateuco, a lei, está de acordo com a lei. Lei antiga, lei da antiga aliança, do Antigo Testamento, e lei também do Novo Testamento. Porque Provérbios também vai condenar práticas pecaminosas, como adultério, como a fornicação, como roubo e outras coisas mais. Coisas que lá no Antigo Testamento, lá, especialmente no Decálogo, nos 10 Mandamentos, está contrariando, está condenando o pecado do roubo, o pecado da injustiça, né? O Novo Testamento, lá no discurso, no Sermão da Montanha, Jesus fala sobre isso. Ele evoca os ensinamentos esses que está presente na Torá, e de uma forma bem poética, exposta em Provérbios. São valores éticos que vale a pena a gente vivenciar. Se você ainda não leu Provérbios, dê uma leiturinha. Você vai gostar. O próximo é Eclesiastes. Eclesiastes fala muita coisa. Fala de uma situação que os homens, que no final tudo é vaidade, né? Eclesiastes fala que há tempo para tudo, que a vida da gente é pautada pelo tempo e que a gente tem que aproveitar os melhores momentos da vida da gente, porque o tempo passa rápido. Ensina-nos a ser organizado, a gerenciar o nosso tempo. Um tempo que deve estar a serviço de Deus. Temos tempo para tudo. Tempo para falar, tempo para se calar, tempo para andar, tempo para parar, tempo para chorar, tempo para rir. Temos tempo para tudo. E que, seja o que for que estejamos fazendo no tempo, nas etapas do tempo, dentro da cronologia do tempo, façamos em prol da causa do reino de Deus. A vida é curta. A vida não é longa como a gente pensava, não. Era para ser, mas não é. Mas o pouco de tempo que tivermos, que temos na Terra, nós temos que saber gerenciar, voltar, gastar, vamos dizer assim, o nosso tempo nas coisas que de fato vale a pena a gente gastar, investir. Tempo no Senhor, tempo direcionado às coisas do Senhor, mesmo as que fazem parte do meu dia a dia, como trabalho, tem retorno, é investimento. É um retorno seguro. Se eu estou trabalhando, tenho hora para trabalhar, agora mesmo estou aqui no meu trabalho, aproveitando o momento que está aqui calmo, tranquilo, estou dando essa aula aqui para vocês, dentro da secretaria, não é? Eu estou usando meu tempo, estou investindo meu tempo. Uma coisa sadia. Eclesiastes, como se estivéssemos perguntando, o que nós temos, em que nós temos gastado, investido o nosso tempo? O que temos feito com o tempo que Deus nos deu para servi-lo? O que temos feito com o tempo que Deus nos deu para lidarmos com aquilo, com as nossas missões, com as missões que o Senhor nos entregou?
com os talentos que o Senhor nos deu. Eclesiastes traz esse questionamento implicitamente. Vamos para o livro dos Salmos. Salmos, maravilha. Ali é poesia do começo ao fim. Poesia que pode ser orada e uma oração que pode ser cantada e pode ser declamada. Enfim, os Salmos tem momentos para tudo. Se a pessoa está triste, tem salmo para a pessoa manifestar, clamar a Deus e ser curado. Está alegre, tem salmo para louvar e agradecer a Deus e adorar a Deus. Está enfrentando luta, tem salmo de encorajamento, de fé, de fortaleza, como é o Salmo 90 e o Salmo 23. Enfim, tem salmo para todas as ocasiões da vida do ser humano, em termos de espiritualidade, em termos de devoção e também de vivência do homem para com Deus, dentro e fora da igreja. Os salmos estão aí. Grande parte deles foram escritos por Davi e outros por outros autores, vários autores do livro de Salmos. E nós temos Cantares dos Cantares, ou Cântico dos Cânticos, outro livro poético. Este é o livro do amor, este é o livro do romantismo, onde retrata o santo amor, o santo relacionamento que deve existir entre o homem e a mulher dentro do casamento. Mas, ao mesmo tempo, esses ensinamentos sobre a convivência no casamento, sobre o romantismo no casamento, nos apontam também para o simbolismo do esposo, que é Jesus Cristo, e da esposa, que é a igreja. Cântico dos Cânticos também nos aponta para o final dos tempos, onde o noivo virá buscar a sua noiva, a igreja do Senhor. Cântico dos Cânticos tem escatologia, tem simbologia apontando para o final dos tempos, apontando para o nosso encontro maravilhoso, romântico, amoroso, e como igreja, com o nosso querido Jesus Cristo. A esposa, igreja, que somos nós, sendo encontrada, indo ao encontro com Jesus vindo no arrebatamento. E nós temos o livro das Lamentações, Lamentações de Jeremias. Lamentações de Jeremias, minha gente, que é conhecido como profeta chorão. Ah, é um chorão, chora com a beleza. Realmente as profecias dele são de choro, são de lamentos. Mas é para lamentar mesmo, gente, porque a forma como Israel estava distante de Deus, no pecado da idolatria, na injustiça social e tantos outros erros, alianças profanas entre os reis de Israel com os povos vizinhos, povos pagãos, era de se lamentar mesmo, era de chorar mesmo. Porque cada vez que Israel pecava, se afastava do Senhor, cada vez Israel ia se aprofundando na miséria, na desgraça, na opressão. O que o profeta tinha que fazer? Chorar mesmo pelo seu povo. Lamentar mesmo. Esse profeta chorão nos passa um ensinamento muito grande. Jeremias, assim como Jeremias clamou, chorou, lamentou pelaquela geração perdida de Israel que estava distante do Senhor, hoje não é diferente. Um mundo distante do Senhor, um mundo cada vez mais mergulhado no materialismo, no pecado, na prostituição, na criminalidade, na onda de drogas, bebida, injustiça social. 90 bilhões é o rombo do INSS. Esse país precisa de profetas para orar, chorar, clamar por misericórdia. Porque a história, gente, se repete. Se Israel se desviou do Senhor várias vezes, como de fato desviou,
O Brasil também não é diferente. A nossa Sobral também não é diferente. Uma Sobral cada vez mais mergulhada no progresso e também progredindo no pecado, nas coisas que não pertencem a Deus. Tudo isso requer da gente, dos cristãos, uma postura de clamar a Deus, de chorar, de lamentar, de orar, de interceder por esta nação. Isso. Então, minha gente, isso é um resumo total, não é, dos livros poéticos. Daqui uns dias estaremos lidando com os livros dos profetas maiores e o livro dos profetas menores. Com certeza, a missionária Paula ou já deve ter postado ou irá postar os livros, as próximas apostilas que serão estudadas. Até lá, medite no que foi ensinado aqui. Releia as apostilas. Se você, por conta do tempo, que eu sei que a vida da gente é corrida mesmo, aí não teve sequer chance de ler a primeira apostila, aproveite o tempinho vago, rápido, já que apostilas são pouquíssimas páginas, cada apostila, mergulhe, faça uma leiturinha. Olhe os esquemas, né? Que eu já estou preparando já os esquemas das próximas aulas, do profeta maior e dos profetas menores. Aqueles esquemas que ajudam você a entender o que está escrito na apostila. E veja também os vídeos. Não deixe de orar por essa obra. E tem coisa boa vindo por aí. Entendeu? Tem coisa boa. Certo? Então, por hoje é só, minha gente. Esse é o momento que eu queria partilhar com vocês sobre esses livros poéticos. Tem muita coisa a se fazer. Por exemplo, um livro desse, pegando o livro de Jó, tem vários comentários na internet, vários autores, vários teólogos fiéis à doutrina, que tem comentários grossíssimos, em livro físico, em PDF também, sobre o livro de Jó, sobre o livro de Provérbios. Se aprofundem. Se aprofundem. Você que prega a palavra de Deus, você que evangeliza, você até que aconselha, faz parte do aconselhamento cristão, lidera uma congregação, leciona na escola bíblica, se aprofunde. Não fique só aqui. Não fique só nas apostilas. Na primeira oportunidade, se tiver a chance de comprar um livro físico, comentando sobre esses livros, compre. Invista no seu ministério. Ok? Mas tem coisa boa vindo por aí. Amém? Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Uma boa noite de sono. Ou uma boa tarde, se estiver escutando na tarde. Ou de dia, não importa. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. E mais uma vez, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para você e toda a sua família.